desliguem os microfones de vocês, por favor. E desde já desejo boas-vindas a todos mais uma vez, né? Estamos aí reunidos para a nossa segunda reunião online aqui com os professores coordenadores. Mais uma vez é um prazer aí recebê-los, dessa vez por aqui, pelas telinhas. Mas para essa nossa segunda reunião, muito importante, nós vamos abordar aqui algumas questões ainda relacionadas ao documento orientador, e a gente vai mostrar a pauta para vocês daqui a pouquinho. Mas antes da gente iniciar, eu gostaria de avisar vocês todos que nós iremos gravar, tá, essa nossa reunião. Então, só para que vocês tomem conhecimento disso, vou pedir para o Marcelão, por favor, para ele iniciar, então, a gravação aí da nossa reunião, e depois a gente disponibiliza esse vídeo para vocês também, ok? Bom, então vamos lá. Bom, essa é a pauta da nossa reunião, tá tudo certinho? Todo mundo consegue ver? Alguém dá um sinal para mim, por favor? Sim, consigo. Ótimo, então beleza, essa é a pauta da nossa reunião, então vejam aí a nossa recepção agora, a abertura, daqui a pouquinho a gente mostra para vocês os objetivos, a supervisão de ensino está conosco também para essa reunião mais uma vez, Super Leia, Super Cláudia e Super Adriana Pérez. A professora Vera deve também se unir aqui à nossa reunião daqui a pouquinho, um pouquinho mais tarde, porque ela está em uma outra reunião, decidindo outras coisas relacionadas a esse trabalho nosso à distância, mas daqui a pouquinho ela chega aqui para dar sua palavra, né, o seu boa tarde com alegria, que a gente já está acostumado. Bom, e como eu adiantei para vocês, a ideia dessa nossa reunião de hoje é retomar ainda alguns aspectos importantes que constam lá no documento orientador, principalmente naquilo que diz respeito aos roteiros de atividades, né, que precisam ser elaborados pelos professores, e o acompanhamento que os professores coordenadores precisam fazer dessas ações que estão sendo desenvolvidas pelos professores. Para auxiliar nesse sentido, a equipe do NPE, mais precisamente o Marcelo e a Simone, criaram tutoriais para auxiliar tanto os PCs como os professores, né, nessa rotina de elaboração de atividades. Depois, nós teremos um momento de esclarecimento de dúvidas relacionadas ao que a gente for discutir aqui hoje, e depois o encerramento, tá bom? Bom, os nossos objetivos não fogem muito à risca daquilo que vocês já estão acostumados, né? A ideia das nossas reuniões é sempre auxiliar no trabalho de vocês, principalmente agora nas questões relacionadas às ATPCs que estão acontecendo de maneira online também, né? Então, por isso dessa nossa reunião hoje, né, nessa segunda-feira, agora à tarde. Eu sei que alguns de vocês tinham, talvez, outras ações já organizadas, mas nós agradecemos demais aí a colaboração de vocês e a compreensão para que a gente pudesse fazer essa reunião hoje, e o que a gente explorar hoje aqui, abordar hoje nessa reunião, vai servir de subsídio para que vocês utilizem nas reuniões de ATPCs que vocês terão ao longo da semana, tá? Então, como já apareceu lá na pauta para vocês, a gente vai conversar um pouquinho sobre o documento orientador, principalmente nessa questão dos roteiros de atividades e no acompanhamento dos PCs dessas ações, tá bom? Então, vamos lá. No documento orientador, lá na página 14, eu fui fazendo alguns recortes aqui para a gente ir conversando a respeito. Tem lá o item 4.2, que fala sobre a realização das atividades escolares não presenciais, né? E é importante que, já neste primeiro momento, o documento orientador levanta aí algumas questões a respeito de quais são as formas de que essas aulas à distância podem acontecer, né? E para isso, eles indicam indicam que a escola precisa fazer alguns levantamentos, né? Então, precisa saber se os alunos possuem computador, se eles têm internet, se eles têm celular, se eles têm televisão, né? Isso
tanto com os professores, como também tanto para os estudantes, como também para os professores, né? Esses dois questionários, eles estão lá linkados no documento orientador e também já estão disponíveis lá no hall de materiais que nós também subimos para o blog, né? Mas hoje, após essa nossa reunião, a gente coloca os documentos novamente lá para que fique fácil para vocês encontrarem. E, assim, são documentos bem simples, né? Que buscam conhecer, né, qual é o perfil desses alunos, o perfil dos professores, para que essas aulas possam ser encaminhadas de uma maneira mais simples, neste momento diferente, tá? Depois desse levantamento, o que o documento diz, né? Então, eu posso lá identificar alguns alunos que têm internet, que têm computador, outros que não, e aí como é que a gente faz? Então, o documento vem trazendo dicas, né? Então, olha lá que legal. No caso de estudantes que não tenham nenhum recurso digital, né, que não dispuserem de nenhum recurso digital, será necessária a realização de atividades em materiais físicos, né? Então, é aquele kitzão que está chegando para as escolas e que eu tenho percebido aí, tenho visto até pelo Facebook, muitas escolas postando já um cronograma de entrega, né, para evitando aglomerações e tudo mais, né? Quando os estudantes tiverem televisão, eles podem acompanhar as atividades pelos canais, outras atividades, né, pela programação do canal TV Educação e o TV Univesp, que são canais parceiros da Secretaria da Educação, e também a gente sabe que a TV Cultura, no canal 2.3, tem aberto a sua programação para transmitir também as aulas que estão sendo organizadas no Centro de Mídias, né, também isso é legal, e a gente escutou também do governador que eles estão buscando uma parceria com as TVs a cabo, né, as TVs pagas, para que a TV Cultura também, de alguma forma, disponibilize isso na TV por assinatura. Já os estudantes que possuem celular, né, eles estão podendo acompanhar as aulas que estão sendo organizadas para todos os componentes curriculares, né, no Centro de Mídias. Acho que todo mundo já tem conhecimento a esse respeito, pelos aplicativos, e são aplicativos que não cobram, na verdade, não descontam, né, do plano de dados que é assinado para quem é o dono do celular. Isso é bem legal, né? E, por fim, né, aqueles estudantes que tiverem internet em casa, né, que tiverem acesso completo, então, para usar celular, computador, e poderão também desenvolver atividades por meio de plataformas digitais de aprendizagem ou usando aplicativos que possam ser acessados pelo e-mail institucional da secretaria, e aí a gente já sabe, né, como o Google Classroom e o Microsoft Teams, que a gente viu na nossa reunião anterior. Foi? Todo mundo enxerga aí minha tela? Perfeito, Sim, agora sim. pra mim tá Beleza, então vamos lá. Bom pastor, não compartilha mais o negócio aí, hein, mano? Vamos lá. Bom, e também o documento fala, depois de fazer todo esse levantamento a respeito das condições, né, tanto de professores como de alunos, do que eles têm disponível para essas aulas à distância, né, ou de forma remota, como eles estão preferindo chamar, eles falam também da importância da sondagem, né, que o professor precisa fazer com seus alunos para ele poder preparar suas atividades, né. Então, é muito importante. A gente teve a interrupção aí das aulas dentro do primeiro bimestre, né, então, até onde que o professor conseguiu em qual parte dos cadernos que o professor conseguiu chegar, em que pé estava as suas aulas, como é que as coisas estão nesse meio tempo, né? Até onde que o professor conseguiu ir com aquilo que ele tinha planejado anteriormente lá no seu plano de ensino, né? Então, fazer uma sondagem com os alunos para saber em que ponto de aprendizagem, em que ponto eles estão neste momento, para poder, a partir daí, continuar com essas aulas para o primeiro bimestre, né? Então, fazer essa sondagem é extremamente importante. E, para auxiliar nesse sentido, a Secretaria da Educação, ela selecionou
né, deste primeiro bimestre, habilidades que eles estão chamando de prioritárias, né, que foram selecionadas aí com base nesses 4 quesitos que estão na tela aí para vocês, tá? A gente linkou essa planilha de atividades aqui nesse íconezinho, eu vou clicar para vocês para a gente poder enxergar, e é um material bem simples de entendimento, tá? Deixa ele abrir aqui para a gente ver. Todo mundo consegue ver? Sim, Di, dá para ver. Então vamos lá, ó, aqui, por exemplo, a planilha, quando a gente abre o documento, aqui a gente já tem de cara as habilidades de língua portuguesa, né? Então vejam aí que vai desde lá dos anos iniciais, né? Segue, vai embora, ó, tô rolando a tela aqui, até o ensino médio. Dos anos iniciais e dos anos finais do ensino fundamental, a gente consegue enxergar aqui no campo, na coluna código, a gente consegue ver o código da habilidade, né, conforme o currículo paulista, tá? Já para o ensino médio, esse código não existe, porque ainda não existe o currículo paulista novo, né, do ensino médio, então são habilidades ainda relacionadas ao currículo anterior que nós tínhamos, tá? Mas elas também estão aqui disponíveis. E o que é bem legal é que a gente consegue olhar aqui, ó, nós temos aqui bem abaixo aqui dessa planilha, nós temos as abinhas, e conforme a gente vai clicando, a gente consegue ver as habilidades que foram selecionadas para todos os componentes curriculares, tá? Ó, correndo mais para lá um pouquinho, ó, inglês, ciências, química, biologia, ok? Então, a gente também vai disponibilizar novamente essa planilha para que os professores possam preparar as suas atividades não presenciais baseadas nessas habilidades prioritárias, tá bom? Então, seguindo aqui, e para o desenvolvimento, então, dessas habilidades, os professores, com apoio da equipe gestora da escola, deverão planejar roteiros de atividades. E esse é o grande X dessa nossa reunião de hoje, tá? E são roteiros de atividades que deverão compor uma programação semanal em quantidade equivalente ao número de aulas oferecidas pela matriz curricular para cada ano, série, termo e componente curricular. Então, por exemplo, eu vou pegar a minha disciplina aqui, o meu componente de educação física, são 2 aulas semanais, então o professor vai preparar um roteiro de atividades que dê conta dessas 2 aulas por semana, tá bom? E aí os outros componentes curriculares, todos eles vão preparar roteiro de atividades de acordo com a quantidade de aulas semanais oferecidas em cada série, em cada ano, ok? Para esse momento. Então, isso é algo muito importante que precisa ser discutido aí com os professores. É lógico que nós estamos já num momento avançado desse isolamento social e tudo mais, dessa quarentena, como a galera tem chamado, e a gente sabe que as escolas, lógico, nós tivemos aí um momento de replanejamento para conversar a esse respeito, e a maioria das escolas, para não dizer todas, né, já estão aí organizadas, os professores já estão pensando nessas atividades, a gente já tem o pessoal já compartilhou bastante atividade organizada pelos professores, a gente vai até falar disso mais no finalzinho da reunião, o pessoal criou blogs, criou página no Face, estão criando grupo no WhatsApp, tudo para disparar essas informações aos alunos. Mas tem algumas informações aqui que constam nesse documento orientador e que a gente tem percebido que em alguns casos dessas atividades que já estão sendo disparadas para os alunos, talvez estejam faltando algumas informações. Então, é importante a gente ter esse momento de refletir sobre, tá? Então, olha lá. Quais são as informações que o documento orientador estão chamando de essenciais e que precisam constar nesses roteiros de atividades? Então, o número de aulas a que equivalem, as habilidades que serão trabalhadas, aí as atividades que serão realizadas, né, incluindo o tempo previsto para cada uma, e os instrumentos para verificação de aprendizagem, e aí a avaliação, de que forma que o professor vai avaliar se o aluno está aprendendo ou não, mesmo de uma maneira mais distante, tá?
E para isso, a secretaria também organizou orientações para que os professores pudessem utilizar a tecnologia a serviço deste momento, tá? Então, o documento diz que, nesse momento, os roteiros deveriam ser enviados preferencialmente pelo meio digital, né, por meio digital, mas que, se os alunos não tiverem o acesso, né, então lembra daquele levantamento inicial, né, se o aluno não tiver nenhuma forma, nem celular, nem computador, nem né, alguma forma de receber de maneira online esses roteiros de atividades do professor, então o professor precisa, de alguma forma, imprimir ou encaminhar para que a escola faça a impressão desses roteiros de atividades, e esses roteiros, então, seriam retirados na escola de uma maneira organizada, assim como está sendo agora a retirada dos kits, né, para não ter aglomeração e assim por diante, e aí de uma maneira combinada entre o pessoal que estiver na escola e os responsáveis pelos alunos, tá? E aí a gente também deixou o linkzinho bonitinho aqui. Então, é um documento bem interessante, que traz algumas dicas de como é que o professor pensa a esse respeito no momento de organizar suas atividades mediadas pela tecnologia, né? Então, ele traz aqui algumas dicas importantes para o professor refletir no momento de organizar suas aulas. Seguindo aqui, meus amigos, o documento também fala um pouco mais adiante da importância do registro dessas atividades, né? Então, o professor prepara esse roteiro de atividades, né? Faz esses planos de aula, né? Das atividades que ele quer desenvolver com seus alunos à distância, e o documento sugere o registro dessas atividades no diário de classe online, lá na sede, tá? Então, até o secretário também falou bastante, né, desse registro no diário online, na sede, mas caso não seja possível, então se o professor não tiver de nenhuma forma como registrar isso online, porque ele não tem acesso à internet, não tem computador, ou não consegue pelo celular, que isso seja registrado no diário de classe. E aí é importante a gente lembrar algumas coisas, né, o diário de classe, geralmente ele permanece na escola, né, ele fica à disposição do professor coordenador e da gestão, até do supervisor de ensino quando vai às visitas nas escolas, né, mas se de alguma forma esse professor conseguir ir até a escola para fazer o registro, ou aguardar o retorno para fazer esse registro, ter de alguma forma esse roteiro de atividades registrado mesmo, né, no caderno, numa folha, e depois possa fazer esse registro posteriormente, ou combinar de entregar isso na escola periodicamente, combinado com o seu professor coordenador. Então, são duas formas, né, de fazer esse registro desses roteiros de atividade. No diário digital, né, que está na sede, que a gente vai conversar daqui a pouquinho, que a gente está encontrando alguns problemas lá, e aí já adiantando, né, quando a gente vai tentar fazer o registro, aparece segundo bimestre, né, mas a gente vai ver algumas formas de tentar organizar isso mais para frente um pouquinho, mas é legal que lá no momento de fazer a digitação no diário digital na sede, a gente consegue, o professor consegue lançar lá não só as habilidades, né, que ele vai trabalhar, mas os recursos que ele está utilizando nesse momento de distância. Então tem lá para ele clicar no quadradinho do centro de mídia, das plataformas educacionais, ou dos materiais físicos e assim por diante, e lógico, além da descrição das atividades que ele está desenvolvendo, que ele gostaria, né, de desenvolver com seus alunos, para que isso possa ser acompanhado tanto pelos PCs como pelos supervisores, tá? E ele fala também, né, o documento orientador, que é importante que a equipe gestora da escola acompanhe a realização dessas atividades, né? Então, se todo mundo conseguisse fazer o registro disso na sede, seria ótimo, né? Então, os PCs, os diretores, os supervisores conseguiriam acompanhar lá o registro dos seus professores bonitinho, seria muito tranquilo. Mas, como eu adiantei para vocês, lá na sede, nesse momento, o diário online, a gente está encontrando um problema na hora de fazer a digitação, porque ele está travado como segundo bimestre, né?
E como a gente sabe que essas atividades serão relacionadas ao primeiro bimestre, a gente tem medo de que, de alguma forma, o professor faça esse registro e depois o negócio suma, tá? Pode ser que a gente tenha algum tipo de alteração desse período, né, de segundo bimestre, voltando para primeiro bimestre, quando as escolas conseguirem reorganizar o seu calendário escolar, né? Saiu agora há pouco tempo, se eu não me engano, na semana passada, uma resolução solicitando que fossem alterados os calendários escolares, né? Então, a gente acredita que depois dessa alteração, desse momento do calendário escolar na sede, a gente consiga retornar e ter esse prazo estendido para o primeiro bimestre, para que os professores possam digitar lá. Como a gente não tem certeza absoluta que isso vai acontecer e quando que isso vai estar disponível para a gente conseguir fazer a digitação desses dados, a gente, então, organizou alguns tutoriais, né? Como eu já adiantei, o Marcelo e a Simone. Então, são tutoriais que vão auxiliar os PCs, né? O primeiro tutorial, que é o do Marcelo, que auxilia os PCs no acompanhamento dessa preparação dos roteiros de atividades pelos professores, né? Então, a gente vai aí fazer o uso do formulário do Google Drive. E para aqueles PCs que depois tenham algum tipo de dificuldade com a tecnologia, a gente também pensou num documento mais simples, né, em formato Word, tá? Então, são duas sugestões que a gente vai encaminhar para vocês aqui, a esse respeito. E depois também nós vamos ter uma outra sugestão, também utilizando o formulário do Google Drive, que é para o professor preparar as suas aulas utilizando a tecnologia, tá? Então, só para ficar bem fácil para vocês, tá? Então, são 2 tutoriais diferentes, tudo bem? O primeiro tutorial, que é o Marcelo quem fez, é um tutorial para os professores coordenadores, tá? Então, é uma sugestão de um formulário para registro de atividades, né, do plano de aula dos professores. Marcelão, você queria falar alguma coisa a esse respeito, né? Na verdade, eu quero dar os créditos, né? Semana passada, o Anderson, PC do Brasília, ele entrou em contato comigo com essa ideia e ele estava com uma duvidazinha na programação. Eu abri uma chamada do Meet com ele e em 5 minutinhos eu mostrei, ele já entendi. Aí, em seguida, né, assim, no fim do dia, ele me mandou a planilha para ver e ficou muito bom, ficou muito legal. E aí eu criei um tutorial de como montar essa planilha que o Anderson, né, teve a ideia de fazer. Então aí eu queria acreditar a ideia ao Anderson e a execução, né, porque o tutorial, a execução é minha, mas a ideia é do Anderson aí, parabenizar o Anderson pela ideia e pela iniciativa. E também dar um toque, né, que o Fábio, PC do João Luiz de Godoy, hoje também me deu uma dica que talvez eu possa compartilhar essa planilha com vocês. E aqueles que têm um pouco mais de dificuldade vai facilitar a vida aí, mas eu ainda vou estudar isso que eu ainda não tive tempo de olhar, tá? Obrigado, Diego. Valeu, Marcelão. Oi. É professora Vera. Oi, Pro, pode falar, por favor, boa tarde. Me desculpe atrapalhar no meio Imagina, Pro, imagina. de vocês, porque eu tenho uma outra reunião com o meu chefe, o secretário. Então, é fundamental que eu atrapalhe nesse momento, mas não é para atrapalhar, não, mas é para Imagina, Pro. Fica à vontade, Pro. as boas-vindas, né, a todos vocês do Núcleo Pedagógico. Agradecer esse trabalho imenso que vocês estão fazendo. Eu fico encantada, né? Vocês da tecnologia avançadíssima e eu ainda dominando essas questões, eu fico orgulhosa de ver vocês, não somente vocês, mas todos os PCs hoje que estão aí nesta reunião. Nós estamos com 106 professores conectados, né? Agradecer a Miriam, que toca muito bem aí o núcleo pedagógico, todos vocês, a cada um de vocês. Agradecer os coordenadores que estão aí nessa luta.
fazendo coisas incríveis, maravilhosas, um aprendendo com o outro. Isso é muito maravilhoso. Eu quero agradecer também a equipe da supervisão, a Leia está aí, eu já vi, a Claudinha Robes também está, a Adriana Pérez, não sei se vi, mas agradecer aos supervisores que estão à frente do núcleo pedagógico. É muito importante ter essa ação pedagógica, né? Ação integrada com o núcleo pedagógico e a supervisão. Isso é muito importante. E dizer o quanto eu sei que vocês estão trabalhando na diretoria regional, na escola, os PCs, os diretores, assim, de arrepiar, de fato, porque nós estivemos agora, sexta-feira, trabalhando, eu com os diretores, né, e supervisão a respeito da entrega de materiais, nós ficamos, assim, um ajudando o outro, numa equipe sintonizada, porque esse material tem que chegar para o aluno, até porque vocês já estão fazendo os planos de aula, e não chegava, graças a Deus chegou, está aí, e eu tenho visto que os diretores estão entregando de uma forma bem cadenciada, tranquila. Eu tenho visto muitos vídeos realizados pelos vice-diretores, diretores, PCs, e eu estou postando, né, esses vídeos que vocês estão fazendo para o secretário de Estado. Ele fica muito feliz de ver esse trabalho. Não está sendo fácil. É um desafio muito grande, é um momento em que todos estão juntos e estamos aprendendo. É um aprendizado, né? E eu disse, até a Miriam fala, professora, a senhora disse bem, falar as questões, sempre o pedagógico, né, tem que estar acima e em função também para o administrativo caminhar bem. O administrativo quem caminhar bem para o pedagógico ir. Então, eu só devo agradecer, e eu sei que vocês têm muita coisa aí a estar orientando. Eu deixo o meu abraço forte, estou à disposição de todos vocês. Sinto muito, mas tenho que me retirar, porque eu tenho uma reunião agora com o secretário, tá bom? Beijo no coração de todos, se cuidem, fiquem em casa. Obrigado, Pro Vera. Obrigado, Pro. Gi, só Muito uma obrigado. coisa. Pois não. O pessoal está colocando algumas perguntas, algumas dúvidas no chat. Na medida do possível, eu já respondi algumas e a supervisora Leia também fez algumas respostas. Então, Tá se bom. alguém tiver alguma dúvida e quiser escrever lá no chat, conforme eu for, souber responder, eu respondo. Aquilo que não, peço socorro aí para a Super Leia e para alguém também respondendo para ajudar. Tá bom? Pode continuar. Fechado, Ci. Fechado, obrigado. A gente pensou num momento também de dúvidas a respeito da nossa formação aqui online, mais no finalzinho dessa reunião, tá bom? Mas aí, então, retomando, meus amigos, né, como eu disse para vocês, serão 2 tutoriais que a gente vai encaminhar para vocês aqui. Esse primeiro, então, seria um tutorial para que o professor coordenador pudesse organizar um formulário no Google Drive para que os professores pudessem, então, registrar os seus roteiros de atividades, tá, os seus planos de aula. Já que a gente não está conseguindo, nesse momento, fazer isso na Secretaria Digital, então a gente pensou em uma outra forma. Porque o formulário do Google Drive, ele facilita demais o trabalho, né? Porque após o preenchimento pelos professores, dos seus roteiros de atividade, dos seus planos de aula, automaticamente, né, clicando num botãozinho simples, gerada uma planilha Excel. Pessoal, tem alguém aí com o microfone aberto, se puder, por favor, fechar, eu agradeço muito. Então, clicando no botãozinho simples lá do formulário, todas as respostas, né, todas as postagens que foram feitas pelos professores são transformadas em uma planilha Excel. E aí, nessa planilha Excel, o professor coordenador consegue fazer o filtro que ele quiser, né? Ele pode filtrar por componente curricular, pode filtrar por turma, pode filtrar por professor, pode colocar o filtro que ele quiser. Então, fica fácil para ele enxergar as atividades que estão sendo desenvolvidas pelos seus professores do seu segmento, né? Então, é bem legal, né?
E, como eu falei, então, o Marcelão criou esse tutorial, é um vídeo, né, no YouTube, tintim por tintim, tá bom? A gente não vai passar esse vídeo aqui, mas o link vai seguir para vocês, e ele está linkado aqui nesse PPT que a gente vai disponibilizar para vocês também, tá? Então, é um vídeo que explica tintim por tintim mesmo, passo a passo, pacientemente, de como faz para entrar lá no Google Drive e criar um formulário com essa ideia, né, se vocês acharem viável. E como eu adiantei antes para vocês também, para o professor coordenador que talvez tenha alguma dificuldade ou ainda não esteja bem familiarizado em organizar os formulários usando o Google Drive, a gente criou um formulário no Word, também bem simples, e essas possibilidades, né, de registro desse roteiro de atividades, eles são formulários bem simples, tá? Então, somente com aquelas informações que o documento orientador chamou de essenciais, tá? O nome do professor, a gente colocou lá um espacinho para ele digitar o e-mail dele, para depois dar uma devolutiva, o horário de aula, qual é a turma, quais são a habilidade que ele vai trabalhar, quais são as atividades, o que ele espera do aluno e um instrumento de avaliação, um ou mais de um instrumento de avaliação ao final dessa atividade, tá? Tudo para facilitar mesmo. Então, por isso que a gente achou que era muito importante que nós tivéssemos essa reunião com vocês hoje, tá? Já o segundo tutorial, que foi fatiado em 3 partes pela Simone, também muito bem organizado, é um tutorial que tem como alvo os professores, tá? Então, já é um tutorial voltado para o professor preparar as suas aulas utilizando também o formulário do Google Drive. Então, tem bastante coisa muito interessante que pode ser utilizada lá com a utilização dessa ferramenta, que vai facilitar demais o trabalho do professor e a chegada disso também para o aluno, se ele tiver internet em casa, computador e tudo mais que a gente já viu antes, tá bom? Então, também é um vídeo bem legal, que aí, como eu disse para vocês, aí foi dividido em 3 partes, não é a nossa ideia assistir a esses vídeos aqui, tá? A gente vai deixar os links para vocês, e os links também estão aqui nesse PPT, tá bom? Então, depois a gente pede que vocês assistam com calma, ok? E eu gostaria aqui também de parabenizar aí vocês, porque, como a Provera bem disse agora há pouco, a gente tem percebido aí que tanto vocês, PCs, como os diretores e os próprios professores, assim como os supers também, têm buscado aí encontrar formas, né, nesse momento novo, como a Provera bem disse, está todo mundo aprendendo, buscando aí novas possibilidades, e a gente tem percebido aí que a tecnologia tem auxiliado, né? E como eu falei, o pessoal tem criado páginas no Facebook, tem criado grupos no WhatsApp, tem criado blogs, e a gente tem aí compartilhado com vocês nesse site, né, que fica linkado lá no site da nossa DE, das atividades de algumas das escolas que compartilharam conosco, aí a gente tem subido para esse site. Então, se vocês tiverem aí, se vocês ainda não estiverem constando dessas atividades e queiram utilizar também do nosso site, que está linkado no site da diretoria, por favor, compartilhem aí com os PCs dos grupos de vocês, com os PCNPs, perdão, dos grupos de vocês, para que a gente possa subir isso para lá também. É mais uma forma aí de dar acesso aos alunos e aos pais das atividades que estão sendo desenvolvidas por vocês. Então, queria mesmo, aí, em nome do NPE, parabenizar vocês pelas atividades que vocês têm desenvolvido, a gente tem acompanhado e sabe de todas as dificuldades que vocês têm encontrado, mas vocês são feras, muito feras, quando se pensa aí na importância da educação. Parabéns mesmo, viu, galera? Bom, e aí agora é aquele momento que eu disse, né, alguém ficou com alguma dúvida além daquelas que já tenham sido respondidas pela Simone, pela Superleia, ou por demais participantes aí da nossa reunião, daquilo que foi conversado aqui nesta reunião, desses assuntos que nós discutimos aqui? Alguém tem alguma dúvida, por favor? Tudo ok? Tudo belezinha? Eu tenho. Pois não.
Com relação Só se identifica, por favor, eu quem? a Márcia do Fioravante. Ah, tá. Oi, Beleza, gente. beleza, Márcia, pode falar. Com relação a essa planilha de Excel, eu tentei baixar no computador para poder até repassar para as minhas professoras, mas deu erro. A planilha de Excel que você fala é das habilidades prioritárias? Isso, das habilidades prioritárias. Fica Eu tive tranquila. que printar para poder passar para as professoras, que assim, para desmembrar, né, dos anos iniciais para os anos finais, e ficaria até mais fácil. Eu até printei, porque eu fiz uns recortes do orientador, do que era mais importante, para poder passar em ATPC as informações para elas. Só que a minha preocupação é com essa planilha, que eu acho que ela é bem interessante, a gente conseguir baixar no computador para enviar anexado, que é mais fácil para poder estar consultando do que ter que procurar no link do documento orientador, entendeu? Entendi. Márcia, ó, veja só, lá na nossa postagem do blog a respeito do replanejamento, a gente desmembrou todos os links. A Simone fez esse trampo de baixar um por um dos links de todos os documentos que estavam lá no documento orientador e a gente colocou um por um deles lá. Mas hoje, novamente, ao final dessa reunião, como eu disse mais cedo, eu também vou colocar novamente essa planilha, tá? Para que vocês tenham fácil acesso na hora de encontrar o documento. Fique tranquila. Tá Mais bom, muito alguma obrigada. Imagina, mais alguma dúvida? Não, a minha maior dúvida é sobre esses horários de ATPC, que eu acho que você não falou nessa primeira parte, eu vou aguardar. Não, a gente não vai tratar sobre isso. Neste sentido, eu peço, por favor, para que você entre em contato com o supervisor da sua escola. Tá bom? Ok, obrigada. Legal. Mais alguma dúvida sobre a nossa reunião de hoje, meus amigos? Cláudia, bom pastor 2. Vamos lá. Boa tarde, tudo bem? Tarde, tudo tranquilo. Quero registrar que eu não invadi a sua reunião. É verdade. Então, só duas situações que estão me preocupando, antes que eu seja linchada virtualmente. Num primeiro momento, numa reunião com a Simone, com os demais PCs, essa questão do registro semanal, porém, aula a aula. Se o professor tiver 30 aulas na semana e dessas 30, 15 forem seguidas, ele deve registrar aula a aula na planilha que a escola enviou, ponto. A questão da disponibilidade do material impresso para os alunos que não têm nenhuma forma de acesso. Tem uma controvérsia nessa orientação. Perdão, é meu celular dando interferência. Por quê? Porque a informação que nós recebemos é que, de forma alguma, deveríamos disponibilizar isso na escola nesse momento. Apenas a entrega dos materiais, dos kits pedagógicos que chegaram para ser distribuídos. Então, eu gostaria de um melhor esclarecimento nesses dois pontos. Quanto à sede, já foi esclarecido. Obrigada. Tá, vamos lá. Veja só. A importância quando a gente olha lá, se a gente não tivesse pensado nesse formulário online no Google Drive, os professores teriam que preencher isso na sede, certo? Lá na sede é aula por aula, tá? Não tem outro caminho, ok? Então, vamos pensar aqui agora. A gente vai ter esse roteiro de atividades que a gente está sugerindo dessas formas variadas aqui, ou pelo formulário no Google Drive, ou pelo documento no Word. O professor vai precisar, se ele tiver 30 aulas na semana, ele vai ter que preparar suas 30 aulas, não vai fugir daquilo que ele já fazia anteriormente, antes desse nosso momento de isolamento, certo? Então, não tem novidade nesse sentido. A única coisa que, ao invés de ele digitar, de ele preencher esse seu plano de aula no diário, ele vai precisar preencher de uma outra forma. Então, se não for pelo formulário online, vai ser pelo formulário do Word ou outra forma que a escola já tenha pensado, como eu falei anteriormente com vocês, né? Vocês tiveram um momento aí de replanejamento, muitas das escolas já devem ter pensado a esse respeito. Tá? Então, nesse sentido, não tem como fugir disso. Tá? O professor precisa planejar as suas aulas.
tá? Agora, a respeito da segunda pergunta, que é sobre a entrega desse roteiro de atividades, não adianta muito, né, o aluno receber o kit de materiais e não saber o que vai fazer com isso, né? Então, vamos pensar lá, ele recebeu os caderninhos, recebeu os livros didáticos, e tal, aprender a aprender, tá lá tudo bonitinho, recebeu, e aí ele faz o que com isso, né? Então, precisa ter um roteirinho para que ele possa se organizar nesse sentido, para saber de onde ele parte, para onde ele vai, o que é que o professor espera dele, até para que os responsáveis, né, os pais, os responsáveis, saibam o que é que eles precisam ajudar nesse momento os meninos em casa, né? Então, precisa de alguma forma esse roteiro de atividades chegar. Se não for de maneira online, precisa ser de maneira física. Se o aluno não tem como receber esse roteiro de maneira online pela internet, ele precisa receber isso de outra forma. E aí o documento orientador sugere a entrega do material em mãos, né? Esse roteiro em mãos. E aí a escola precisa se organizar para que não haja aglomeração e entregar isso em mãos. O documento sugere, inclusive, que seja entregue para o pai ou responsável. Tá bom? Diego. Oi. Tudo bem, Diego? Tudo. O William que está falando. Diego, estou com uma dúvida aqui. Os materiais, entre os materiais estão as AAPs, confere? Sim, sim. Então, as AAPs, o aluno tem que responder em casa. Como é que vai ser feito isso daí para o professor digitar na sede? Nós não sabemos ainda, meu amigo. A única coisa que nós tínhamos recebido a princípio é que os alunos receberiam as APs, iriam realizá-las na última semana de maio, não é? E isso ia ficar de posse deles, aguardando o retorno regular às aulas, cara. Então, por enquanto, meu amigo, eu te peço para aguardar mais informações. Então, será que a SEDUC não poderia criar ali na sede uma abinha em que o aluno entrava com o seu login e ele mesmo digitava as respostas? Hein? Seria ótimo, mas isso não depende da gente, meu amigo. A gente tem que aguardar um pouquinho para ver como as coisas vão ficar, entendeu? A gente pode até sugerir isso, inclusive, se você tiver a oportunidade, no momento em que o secretário estiver nas suas reuniões no centro de mídias, se você tiver acesso por aí, digita lá no chat, cara, isso é uma ótima sugestão, né? Para que os próprios alunos possam digitar lá as suas alternativas, quem sabe, não é? Diego, facilitaria para todos nós, tá bom? Diego, Espera só um pouquinho. Deixa eu só falar uma coisinha, Mi, só um pouquinho, espera só um pouquinho. Amigos, eu só queria pedir para que a gente pudesse pensar nas questões relacionadas ao que a gente discutiu aqui, tá bom? Porque tem algumas perguntas que vocês vão fazer para nós que nem a gente ainda tem respostas, nem os supers, nem a própria Provera, tá? Então, sobre o que a gente está conversando aqui, a gente tem até algum encaminhamento, tá bom? Desculpa, Mi, pode falar. Então, em relação à pergunta do William, hoje, essa aqui já é a quarta vídeo que eu estou tendo hoje. E hoje pela manhã eu tive uma videochamada com a EFAP. Então, em relação às APs, né? É bem isso que você falou, ela deverá ser aplicada no final do mês, só que a COPED, William, né, vai providenciar um comunicado sobre a aplicação das AAPs e encaminhar para as escolas, tá bom? Pelo menos foi essa a informação da Mabeline hoje pela manhã. Passa a palavra, Di. Obrigado, Mi. Meus amigos, mais alguma dúvida a respeito do que a gente conversou hoje? Tá? A gente vai para receber está truncando. Professor William, você esqueceu o microfone ligado. Ah, tá. Beleza, William. Então, mais alguém tem outra dúvida? Diego, enquanto não surge dúvida, deixa eu só falar uma coisinha. Eu vou colocar no chat o link para vocês verem o formulário do tutorial que eu fiz, pronto. Dê uma navegada por ele,
e vejam o que vocês acham, se é de valia ou não, tá? Porque aí, se você considerar que é interessante, você pode montar para a sua escola. Então, esse link que eu estou colocando para vocês aí no chat agora, seria o que o professor vai ver quando ele abrir lá, tá? Tá aí, vocês podem dar uma analisada. E depois lá no link que o Diego comentou, nós temos o tutorial para montar um igualzinho, tá bom? Diegão, desculpa, pode continuar. Imagina, ótimo, Marcelão. Ô, Di, deixa eu falar uma coisa que surgiu aqui no chat, eu acho que, não lembro se você falou no começo, que eu estava prestando atenção nas dúvidas do pessoal. Com relação aos horários das ATPCs, eu sei que a gente começou a falar sobre isso, o secretário hoje, ao meio-dia às 2, ele ficou fazendo a videoconferência que ele faz todo dia, e ele deixa bem claro que acompanhar isso não é obrigatório, mas ele faz para esclarecer dúvidas. Nesse momento, ele falou dos horários de ATPC, que o pessoal colocou como dúvida, que não está batendo os horários. Ele disse que até semana que vem ele vai organizar isso, e provavelmente vai ficar do horário das 11 ao meio-dia e meio. Então, amanhã, entrem no site no horário das 8, se tiver já um ATPC, já começa o ATPC lá. Porque pela programação está marcado que é às 8. Então, esse horário vai ficar definido e organizado a partir da semana que vem. E provavelmente vai ser esse horário das 11 ao meio-dia e meio. Quem falou isso foi o secretário, não fui eu não, hein? E outra coisa, as nossas reuniões Você chegou a falar no começo do horário das nossas reuniões? Vou falar mais para frente um pouquinho, se... Ah, tá. Não é que o pessoal já está colocando no chat, eu achei que você já fosse falar. Então tá, obrigada, era isso. Valeu, parceira. Meus amigos, mais alguma dúvida a respeito do que a gente conversou aqui sobre o documento orientador e o roteiro de atividades? As supers gostariam de falar algo a respeito? Posso seguir? Bom, então aí respondendo o que a Simone perguntou, né? Nós teremos, então, marcaremos com vocês aqui, tá? Nós teremos reuniões neste formato toda sexta-feira às 15 horas, tá bom? Então, para que vocês possam organizar a vida de vocês aí, as suas outras ações, junto com os seus professores, com os diretores e com os seus supers. Então, nós estaremos juntos aqui todas as sextas-feiras, às 15 horas, tá bom? Então, sexta-feira agora, nessa semana, a gente está junto. Excepcionalmente, nesta semana, nós tivemos essa reunião na segunda, exatamente porque nós achamos importantíssimo nesse momento de pensar e de refletir sobre as questões dos roteiros de atividades, né? Porque as aulas já devem estar acontecendo neste momento, os alunos não podem estar desamparados de forma alguma, né? E a gente também recebeu muitos comunicados pessoais aqui, né, no Zap, principalmente de professores perguntando a esse respeito, dos próprios PCs perguntando sobre isso nos nossos grupos. Então, a gente achou extremamente importante conversar com vocês a esse respeito, e para que vocês pudessem conversar com seus professores nas ATPCs já desta semana, então nós resolvemos fazer essa reunião com vocês hoje também, tá bom? E aí, na sexta-feira, estaremos todos juntos, a gente retorna com outras informações para a pauta de vocês já das reuniões da semana seguinte. Aí vocês têm a sexta-feira após a nossa reunião e a segunda-feira para se organizarem nesse sentido. Tudo bem, meus amigos? Então, acho que é isso, tá bom? Alguns dos meus parceiros têm mais algo a falar? Eu tenho, né, porque eu estou aqui acompanhando. É que na sexta-feira está previsto o ATPC dos anos iniciais. Então, talvez os anos iniciais não participem nesse movimento de reunião na sexta. A gente fica de confirmar isso com elas? Porque se eu não me engano, da EFAP, não dá para elas estarem com a gente. Desculpa, se eu não me engano, eu acho que a Elis comentou que o dos anos iniciais seria também às 8 horas da manhã. Isso, a princípio, né? Eu me lembro da Elaine falando exatamente isso, que o ATPC lá dos anos iniciais pela EFAP seria às 8 da manhã. Acho que vai ser de manhã. Isso. Aí, mas sem problema, conforme a gente, se nós tivermos novas informações a esse respeito aí da reorganização dos horários de ATPC que o secretário comentou, né, pelo Centro de Mídias,
a gente, conforme for, reorganiza, mas a princípio a gente deixa isso bonitinho marcado aqui, todas as sextas-feiras, às 15 horas. Diego, isso Oi. mesmo, nós vamos fazer aí uma alteração, né? Vamos fazer a reunião para poder estar passando o horário certinho dos anos iniciais, tá? Fechado, Elis, tá Então, ótimo. o Didi, dá licença um pouquinho? De novo, né? Na videochamada que eu tive hoje pela manhã, o aplicativo, né, o centro de mídias, ele vai ter que alinhar os horários, tá bom? Parece-me que, eu não sei, que houve lá em relação a especialistas, enfim, né? Então, de novo, tá? Ficaram de encaminhar um comunicado alinhando esses horários das ATPCs, tá? E só que precisa confirmar ainda, né? Pelo que foi dito hoje de manhã, os anos iniciais, sexta-feira, das 9h30 às 10h15. Mas a Mabeline pediu que aguardasse o comunicado confirmando os horários. Eles tiveram, acho que mexer com a programação das ATPCs, tá ok? Tá bom, Mi. Com a sua palavra. Obrigado, Mi. Bom, meus amigos, eu acho que é isso, mas as supers não gostariam de falar alguma coisa no encerramento aqui da nossa reunião, ou mais algum PCNP, parceiro? Oi, Di. Oi. A Leia. Fica à vontade, super. Boa tarde a todos. Só para agradecer aí pelo trabalho, tá? E a participação dos PCs. E a gente, como você falou, muitas coisas a gente também está na expectativa de receber orientação, tá bom? Então, acho que é um momento de ficarem tranquilos, né, na medida do possível, e acho que seria interessante também, durante essa semana, vocês, nessa próxima reunião de sexta-feira, os PCs nos informarem, né, o que tiveram aí de dificuldades, né, no decorrer da semana com relação a tudo que foi tratado, para a gente ir adequando aí a nossa pauta também de formação, tá bom? Nesse momento, só agradecer mesmo e desejar uma ótima semana para todos. Obrigada, Di. Obrigado, Superleia. Bom, e aí, reforçando, meus amigos, a gente já vai subir tudo isso lá no blog e deixar tudo bonitinho para vocês, todos os vídeos, os formulários, o PPT, os links dos documentos, tudo certinho para que fique fácil para vocês. Beleza? Então, nos vemos e nos ouviremos novamente na sexta-feira. Beleza? Até lá, bom trabalho para vocês, meus amigos, e um grande abraço.